Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade aqui no Café e Terapia das enquetes feitas lá no Instagram, né? Lembra que eu falei pra vocês? Pediram alguns temas lá através de enquetes e nós vamos gravá-los aqui nesse período de quarentena enquanto a gente não consegue receber convidados, né, pessoalmente. Então hoje o tema pedido por vocês é automutilação, né? Vamos falar um pouquinho disso então? Primeiramente que o termo correto utilizado atualmente, essas coisas de termos, gente, vai mudando, viu? Vai mudando no nosso mundo, assim. E aí a gente vai deixando uns termos para usar outros. Eu vou pedir para os meninos, aliás, oi João, tudo bem? Hello! Já colocamos o João aqui na conversa. Mantenha o tema automutilação, né, para que eles consigam compreender, porque daí é mais fácil para todo mundo saber do que se trata, mas hoje a gente usa o termo de autolesão. O que é autolesão? Autolesão é todo comportamento que me leva a, em alguma medida, me lesionar, né? O próprio nome já diz, autolesão. Tem a galera da tricotilomania, que é o povo que tira os pelos, né? Tira barba, tira cabelo, tira sobrancelha, pelos do corpo e tal. De certo modo, embora tenha uma classificação específica para esse tipo de lesão, também entra no termo de autolesão pelo fato de ser eu mesma causando isso a mim, né? Mas aqui, hoje, porque eu acho que é a expectativa do pessoal que pediu lá no Instagram, nós vamos falar dos cortes, né? Daqueles clássicos cortes que a pessoa faz nela mesma e que lesiona, sangra, né? Então a gente vai trazer um pouquinho disso para vocês, de como acontece, de qual é o período que mais acontece. Vamos falar então de automutilação aqui no Café e Terapia. Então assim, a gente percebe que tem uma faixa etária específica, mas isso não é uma regra. Hoje já existe alguns estudos falando de automutilação nas crianças, né? Mas no geral isso acontece muito na adolescência, na pré-adolescência e na vida jovem. Então ali a partir dos 12, 13 anos é que se inicia e a gente percebe que no geral, quando a pessoa entra na vida adulta e vai adquirindo outros fazeres, ela tem uma tendência a parar os cortes. A intenção do comportamento autolesivo não é o suicídio a priori, né? Precisa tomar cuidado porque a gente está falando de cortes. Eu não vou dar exemplos aqui de quais tipos de ferramentas eles usam para se cortar, porque a ideia do canal não é fomentar, não é ensiná-los a fazê-lo. Por exemplo, tem aquela série, João, dos 13 porquês lá que a menina se mata, né? Os psicólogos falam muito que o grande problema daquela série foi que ela ensina como fazer, né? Então, às vezes, se a pessoa está assistindo e ela nunca pensou naquilo, agora ela sabe como. Então, eu não vou falar de como a pessoa se corta aqui, mas a gente sabe que quando há o corte, tem uma tendência, como vira um vício, desenvolve-se um vício de automutilação, né? E a partir daí, esses cortes vão ficando mais graves, mais profundos e pode, porventura, ocasionar o suicídio. Mas não é a primeira ideia de quem pratica o ato se suicidar, né? Eles têm outro objetivo que não é exatamente o suicídio. Então essa é a faixa etária em relação a questões de gênero, né? Aqui no Brasil a gente percebe que mantém-se essa escala de faixa etária ali a partir de 12, 13 anos começando a se automutilar, mas tem uma maior parte são mulheres. Só que nos estudos pelo mundo vão ter países que a maior parte são meninos. Então isso vai variar um pouquinho, vamos manter a idade de prevalência, mas vai dar uma variada aí na questão do gênero, tá? Mas aqui no Brasil, em maioria são as meninas que fazem, mas tem meninos que fazem também, é o que os estudos vêm nos mostrando até agora. O que causa, né? É multifatorial, gente. Nós não temos, assim como a gente não tem um remédio, né? Quando a gente falar lá depois dos tratamentos, vocês vão ver que não tem um remédio para isso, né? A não ser que haja comorbidades, mas não tem uma causa específica. As causas são multifatoriais, a gente fala. O que encabeça as causas? A relação familiar, né? E
a escola, até pela faixa etária, né? No geral todos eles estão na escola, a escola e o bullying são as grandes causas que a gente percebe que em todas as pesquisas aparecem na fala do sujeito que pratica a automutilação. Agora, existem outras causas? Sim, a própria adolescência em si causa um sentimento confuso na gente, né? Como que foi sua adolescência, João? Eu sei que você não fez isso, mas você foi tranquila a adolescência? A gente não tem assim... Eu me... Como que você fala que eu faço com os adolescentes? Que você adora eles. Eu gosto, eu acho que é uma fase muito complicada e com poucas pessoas te olhando com empatia. As pessoas olham para o adolescente para apontar, né? Os pais porque acham que estão ensinando, né? E a escola porque eles dão trabalho mesmo, né? E a sociedade também porque é vândalo, porque então a gente aponta muito pro adolescente e a gente pouco olha para ele. Então eu tenho muita empatia com eles. Eu acho por conta disso, porque eu não me lembro da minha ter sido super tranquila. Internamente eu digo, externamente eu não dei nenhum problema pra minha mãe e nem pro meu pai, mas internamente existe uma questão acontecendo. Você sentia isso? Assim, na minha cabeça, provavelmente baseado na minha experiência de vida, né? Sim, com certeza baseado nisso. Sim, a adolescência é uma guerra que você luta todos os dias. Sim, né? E aí é isso, algumas pessoas têm mais recurso emocional para passar, então todo mundo tá nessa guerra, a verdade é essa. Mas como eu falei, tinha uma guerra que era interna, por fora meus pais estavam olhando, tava tudo bem, não tinha um corte, não tinha nada, né? Você tá dizendo aí, ó, também não fiz isso, mas... Então todo mundo tá nessa guerra, mas algumas pessoas têm essa questão emocional mais fragilizada ou recebe um estímulo externo muito mais potente. Vou tentar exemplificar. A gente tá falando de família em que existe alguém que abusa de álcool ou droga, sei lá, o pai ou a mãe. Existe uma mãe narcísica, existe uma família com muita briga, com muita confusão, né? Existe a depressão química, que é aquela que eu falo sempre pra vocês, a depressão nem sempre é só do ambiente, ela pode ser uma questão de genética, né? Então essas pessoas têm uma tendência a um comportamento de automutilação neste período, né? Então eu vou ter ali estímulos que são mais potentes, que às vezes eu e você não tivemos, ou eu vou ter alguém mais sensível no âmbito emocional, e essas pessoas, elas não dão conta. A palavra é essa mesmo, eles não aguentam, né? E então é multifatorial. O bullying é um ato de crueldade que às vezes na escola na escola é muito comum e que quem comete às vezes não entende o mal que vai causar na pessoa que sofre o bullying. Então o bullying e a família são os carros-chefes aí dos porquês que as pessoas fazem isso, né? Mas é multifatorial, às vezes é um pouquinho de tudo isso, às vezes tudo isso acontece ao mesmo tempo e é o que vai levar o jovem a iniciar esse comportamento que vai se tornar um vício. Então, os relatos deles sempre vai nos dizer que há uma busca por um alívio dos problemas. Vem essas falas para nós. O que eles não percebem, ou que depois eles percebem, é que pode até haver um alívio ali na descarga do ato, mas não resolve o problema. Com o tempo, como vira o vício, gera um novo problema e ainda, depois do alívio imediato, vem acompanhado de muita culpa. Então eles fazem, eles sentem alívio, alguns sentem prazer no ato do corte, algumas pessoas relatam gostar dos cortes, gostar das marcas que ficam, né? Mas sempre vem culpa, porque a culpa vai sinalizar pra gente aqui da psicologia que, ó, se eu estou me sentindo culpada, é porque eu me sinto responsável por uma atitude minha, né? Então eu não me sinto culpada se eu não acho que eu tenho responsabilidade nisso. Então eles sentem culpa porque eles sabem que eles estão fazendo isso com eles mesmos e eles entendem isso como algo errado. Eu vou colocar errado entre aspas porque não cabe a ninguém dizer o que é certo ou errado para ninguém.
mas socialmente a gente entende que é errado, né? Até porque é perigoso. E então, eles sentem muita culpa. Então, veja, eu faço e sinto alívio. Em seguida eu sinto culpa. Em seguida eu sinto culpa e raiva de mim mesma por fazer, né? E aí vai virando uma bola de neve assim, só que como vai viciando e há o alívio, e às vezes há um prazer, não há a finalização do ato, né? A pessoa fica ali recorrentemente fazendo. Então, isso aí esse é um dos pontos também da automutilação. Um ciclo vicioso, né? Vira um ciclo vicioso, isso mesmo. E é um vício mesmo, né? Quando a gente fala de vício também, antes de voltar para o tema, fazer um parênteses aqui com a sua fala. Quando a gente fala de vício, a gente sabe que tem aí os tratamentos. Vamos pegar a droga que é a tão batida no vício, né? Mas ela não é a única, gente. Quando a gente fala de vício, a gente está falando de vício em compra, de vício em jogo, de vício em comida, né? De vício em se cortar. Então, assim, são muitos os vício em religião, vício em trabalho. Ah, mas viciar em trabalho é bom. Não, começou a dar prejuízo para a pessoa só trabalha, ela não vê mais a família, ela não vê em casa, ela não dá atenção para os filhos. Isso vira um prejuízo para a vida dela. Daqui a pouco ela perde o casamento, daqui a pouco os filhos não gostam dela. Esses filhos começam a se autolesar pela ausência paterna. Então veja, né, começa-se a haver prejuízo. Toda vez que a gente fala de vício, a gente não fala em psicologia, nem tampouco de uma cura eterna, porque a gente não sabe quando que pode haver um retrocesso, e a gente também não fala em você não pode fazer, né? Nós não tratamos no geral desta forma, não é para ser assim. Isso a sociedade já fala, o narcótico já vai falar, e a gente não precisa falar isso. O que a gente vai fazer? A gente vai talvez aumentar o repertório de atividades desse sujeito. Porque o vício, ele tá muito envolvido com prazer. Lembra que eu falei? O cara se corta e tem um prazer nisso. O cara usa droga e tem um prazer nisso, né? Então, se ele tá atrás de prazer, a gente diversifica a quantidade de experiência dele na vida para ele entender que existem outras coisas que dão prazer. E aí ele tem uma tendência a diminuir, talvez não cessar, mas começar a diminuir para se fortalecer e cessar. Porque então, e isso é tão real que eu tô dizendo, que essa faixa etária que inicia a automutilação e ela começa a desacelerar na vida adulta, por quê? Porque na vida adulta a pessoa está mais envolvida com outras atividades. Então o que eu tô dizendo? Ela não precisa mais recorrer a isso. Mas tem adulto que se automutila? Sim, só que muito menos. Os nossos dados mostram que quando eu aumento a sua possibilidade de atividades com prazer, você não precisa mais recorrer aquele recurso ali que é danoso para você. Isso vale para todos os vícios. Só fazendo um parênteses aí, viu, João? Uma coisa que é importante dizer, que é muito falado na cidade, inclusive para esses jovens, é minimizar a dor deles e dizer que é para chamar a atenção, né? Não de maneira generalista, mas no geral a gente vê que o jovem que se corta, ele esconde, né? Ele esconde, ele usa roupas com... Então é uma coisa para os pais prestarem atenção. Usa roupas de manga comprida mesmo no calor, né? Ficam com o quarto mais fechado, ou começam, se eles percebem, o braço é um clássico para se cortar, mas se eles começam a perceber que a pulseirinha já não está mais conseguindo tampar, eles mudam para a perna, que é um lugar mais fácil de esconder. Então não é para chamar a atenção, porque senão eles não esconderiam aquilo, né? Se fosse para chamar a atenção, faria na tua frente. Então tem que tomar cuidado com essas falas, porque essa fala vem potencializar a dor, né? São pessoas que têm baixa autoestima, são pessoas que se sentem muito inseguras e inferiores no geral, são pessoas que relatam uma dor insuportável, muito comum eles dizerem: eu me cortei porque a minha dor era insuportável. Então a gente volta lá na guerra que você falou, né? É um corte externo para calar um grito interno. E não é muito complexo para a gente, enquanto sociedade, entender, uma vez que, vamos pensar, João, eu tô aqui sofrendo porque eu briguei com a minha melhor amiga. E aí eu quebro o dedo. Na hora a dor da melhor amiga vai parar, porque o
corpo, ele grita que a gente preste atenção nele. Então veja, é uma válvula de escape mesmo. A sensação de alívio é relatada por todos. Aqueles que relatam sentir muito vazio, esse vazio existencial que acompanha a adolescência, o cortar, ver o sangue sair, sentir a dor física, lembra esse sujeito que ele está vivo. Eu sei que para quem não faz é muito distante, né? Mas para eles, quando a gente que atende, você vê no olhinho, assim, no olho da pessoa, o tamanho daquela dor, o tamanho daquela vida sem sentido, daquela falta de apoio, ou mesmo da falta de compreensão de que é uma pessoa com uma vida sem sentido mesmo, assim, é confuso, é complexo, né? Então, o ato faz com que eles também retornem a si, faz com que eles pensem, opa, tô aqui, sou um corpo, tem vida em mim, né? Então, tem algumas justificativas que, é claro que a gente não quer que ninguém faça isso, mas que é totalmente possível que um leigo compreenda, desde que haja minimamente aí um pouquinho de empatia. São pessoas também que, por conta da baixa autoestima, não se sentem merecedoras, e após cometer o ato, eles sentem culpa. Então é como se a culpa reafirmasse, olha, você não tem valor, você não vale nada, você... Então, ou seja, vem validando ali pra ele que realmente ele não era nem pra estar ali. Eles falam às vezes, não me sinto merecedor, né? Por que isso se assemelha muito com os multifatores que eu falei lá atrás? Se eu tenho uma casa onde as famílias são ausentes, ou se eu vou a uma escola onde todo mundo me diz o tempo todo que eu não sou adequado, que eu não sirvo, ou que amigos me excluem, né? Ou que as pessoas me rejeitam, ou que eu entenda essas comunicações dessa maneira, ou que há violência no lar, todos esses acontecimentos estão me contando de maneira subjetiva que eu não mereço uma vida diferente dessa, né? E na hora que eles começam a sentir, é como se eu comprasse essa ideia, né? Eu atendo bastante pré-adolescente, adolescente, jovem que passou por bullying e até adultos que passaram por bullying na escola, que vivem o drama do bullying até hoje dentro da cabeça deles, né? E eu percebo que essas pessoas acreditam no que era dito lá no bullying, né? Se o bullying dizia que a pessoa era feia, a pessoa acredita que ela é feia. Então ela meio que tem uma forma de ver o mundo, e essa forma de ver o mundo serve para todos nós, menos para ela, né? Então, esse sentimento de inadequação e de não merecimento, ele, ao invés dele melhorar com a automutilação, piora quando vem a culpa, né? Então veja, você entra numa bola de neve depois que você não consegue nem mesmo sair, né? É muito complexo, muito triste mesmo, de verdade, falar disso é bem difícil. Kelly, então, eu queria falar uma coisa pra você. Na verdade, pra você e pra pessoa que tá em casa. Porque uma coisa é você chegar aqui e dizer pra gente o porquê que acontece, o que tá acontecendo com a pessoa. Mas quem tá em casa, tá sentado de boa, não tá sentindo que a pessoa está, né, o adolescente que tá lá sofrendo, a pessoa não tá sofrendo em casa, às vezes do mesmo jeito que o adolescente. É claro que cada um vai ter a sua cruz, mas aqui a gente tá falando especificamente das pessoas que se cortam, né? Então acho que a gente tem que lembrar que isso não é frescura, né? Porque eu não consigo entender a dor desse jovem, então eu vou dizer que o que ele tá fazendo é uma frescura. Mas a gente tem que lembrar que ele vai acordar sem vontade de fazer nada da vida dele, porque ele não sente que ele vive, ele sente que ele tá existindo, né? E aí o momento em que ele se corta, ele sente, não, eu tô vivo. Naquele momento da dor. Né? Diferente de outras pessoas que no momento de felicidade vai sentir que tá vivo. Ele é na hora da dor. Aí ele vai pra escola. Aí ele vai sofrer o bullying. Aí ele vai se sentir pior ainda. Depois ele volta pra casa. Aí os pais brigam com ele. Às vezes ele conta aqui do bullying e os pais, por exemplo, às vezes a casa nem é tão ruim, mas os pais minimizam o que ele tá contando, às vezes. Isso não é nada, bate também, xinga também.
É verdade. E aí ele não consegue revidar desta forma. Sim, porque é como eu disse lá atrás, às vezes, ser adolescente é difícil. E a gente está falando que as pessoas que cometem esse ato, no geral, têm um emocional mais frágil que a maioria. Né? Então ele não vai conseguir bater de volta. Não é simples assim pra ele. Exato. Aí ele vai pro quarto, aí pode acontecer dele se cortar de novo, vai dormir e no outro dia é a mesma coisa. Então todos os dias vivendo isso, né? Será que alguém conseguiria aguentar tanto, talvez, quanto esse adolescente? O que você tá dizendo é que tá bom, Kelly, eles são frágeis emocionalmente, mas ao mesmo tempo eles são fortes pra caramba. Eu acho. Eu acho que eles são muito fortes, né? Enquanto tá todo mundo achando que é frescura. É difícil, né, João? É, não gente, é fácil. João tá com uma cara que não dá pra vocês verem. Vocês vão ver a carinha dele aí animada de sempre. Esses temas pedidos no Instagram têm sido muito complicados pra nós, né, João? Bem difíceis mesmo. Vamos ter que parar aqui. Não tem como. Eu tenho que falar isso, porque é uma coisa que teve muita gente que não viveu, não sabe como é que é, mas eu vivi na pele, você viveu na pele. É mais fácil pra gente conseguir se identificar com o jovem, porque a gente passou por isso de uma certa forma. Eu não me cortei, eu já me identifico com ele de uma certa forma, e eu sei que pra ele é muito mais difícil do que foi pra mim. Então, é isso que eu quero falar. Eu quero que o pessoal entenda que não é frescura. A gente tá querendo trazer uma coisa que é sério, né? Pesado. Peraí, João. Gente, a juventude por si só, ela vai trazer muitos desafios e muitas curiosidades, né? O adolescente é aquele que ele não é mais criança, mas que ele também não pode tudo. Então é muito comum nessa fase eles quererem experimentar coisas mais ilícitas. Então o jovem ele é muito vulnerável aos vícios, a qualquer vício, né? Ao vício em pornografia, que é algo que está em alta agora para nós aqui de atendimento psicológico, para o vício em compras, em jogos, em drogas, em álcool, né? Para os distúrbios alimentares, em maioria as meninas, mas também os homens, e a automutilação. Né? Então o jovem ele é mais vulnerável mesmo. O caminho para os pais que estão ouvindo nunca então não vai sair, já que é perigoso, não vai sair de perto de mim. Esse não é um bom caminho, como também não é um bom caminho de tô nem aí, lavei as mãos, ele faz o que ele quiser, né? Então é sempre o equilíbrio e ter atenção. É como eu disse mesmo no início do vídeo, olha para a pessoa que mora aí com você, né? Veja, eu tenho uma paciente aqui que não é ela, no caso era a irmã dela, e ela vinha me contando algumas preocupações que ela tinha com a irmã tem a psicóloga dela, e eu peguei e falei pra ela, eu comecei a pensar na automutilação pela descrição dela, e eu disse pra ela, olha, você já observou se tem algum corte no braço da menina? Você observou se ela fica de blusa no calor? A gente nunca entra naquele quarto, ela não gosta que entra lá e tal. Falei, tá, bom, vamos tentar, né? No dia que você vê aquela porta aberta, entre. E aí eu fui orientando de formas dela perceber a irmã, porque a mãe não tava ajudando a gente no tratamento. E aí era isso mesmo. A menina tá sempre de blusa, fica sempre no computador, a rede social da menina, né? A rede que eu digo é o círculo social, é só em rede, só online, então não se conhece nenhum dos amigos da menina, ninguém viu eles pessoalmente. E, gente, assim, pra quem não sabe, os adolescentes passam a noite no computador e eles têm um monte de grupo, tem o Twitter aí da vida, onde eles falam disso. Eles não vão falar com vocês dentro de casa, porque em algum momento pra vocês eles se sentiram invisíveis. É comum o adolescente se sentir invisível, né? E então ele vai buscar na rede social, muitas vezes, ou no colega lá da escola, quem vê ele e ele vai dizer, né? Então, às vezes, essas pessoas têm ali, eles têm redes
Eu recebo direto paciente que fala assim, eu tava lá no Twitter, falei que eu queria me matar e alguém me chamou e me deu seu número. Eu não entendi. Então, quer dizer, eles conversam sobre isso nessas redes. Não lá onde estamos nós também vendo. Eles têm os grupinhos deles, eles têm as hashtagzinhas deles, eles têm a tribo deles para se comunicar sobre isso. Então, assim, vocês vão precisar dar trabalho mesmo, né? Se a gente espera que o jovem simplesmente cresça, crie responsabilidade e vá buscar as coisas dele, a gente provavelmente não vai ver que isso está acontecendo, porque dá trabalho mesmo, precisa de um investimento no sujeito, né? E para eu investir no sujeito, eu preciso olhar para ele. Porque aqui em psicoterapia e nos processos de autoconhecimento as pessoas se desenvolvem, porque tem um profissional olhando para ele. De verdade, com vontade, querendo ver ele, querendo conhecer ele, querendo ouvir, querendo saber do que ele está falando, mesmo, né? Não minimizando uma fala dele, não dizendo para ele que isso é besteira, que é bobagem e que ele tá com frescura e nem nada do tipo, né? Eu não acho que vocês sejam, que os pais são os culpados sozinhos. A ideia do canal é exatamente, vocês não sabem como fazer, assistam e comecem a prestar atenção, a gente quer ajudar vocês a fazerem. Ninguém tá aqui querendo tomar o papel de pai, psicólogo é psicólogo, pai é pai, mãe é mãe. A gente quer exatamente ajudar, mas não tem um jeito gostoso de dizer isso pra ninguém, uma vez que a sociedade no geral vira as costas mesmo pra essas pessoas. E as falas deles dizem isso: sozinho, vazio, solidão, inadequação, rejeição, né? Então não tem um jeito bonito para falar isso para vocês. Ainda falando para os pais, o ideal é a gente entender a função desse comportamento. É isso que o psicólogo vai fazer quando ele chega para a psicoterapia, uma vez que é o único tratamento disponível para este caso, né? Então o pai e a mãe que está ouvindo isso e que de repente está pensando, será que aqui em casa isso acontece? Nunca reparei, acho que sim, me identifico com o vídeo. Qual é a função desse comportamento? Né? Por que o adolescente está fazendo isso? E aí lembrar, né? Descarte a possibilidade para chamar a atenção. Pode até ser, vamos pensar que em alguns casos se inicia assim, mas não é uma regra que seja assim, né? Eu tenho um relato de um paciente meu borderline que ele diz que ele iniciou para chamar a atenção, sim, mas que rapidamente ele percebeu que não era bem isso e ele passou a esconder como todos os outros. E aí eu acho que é legal ter uma atenção aqui, porque então se esse paciente falou isso é para todos. Não, lembrar o que é um borderline, quais são os comportamentos dele, talvez isso seja assunto para um outro vídeo, né? E o borderline no geral, ele é essa pessoa mesmo que ele, quando ele tá com raiva, quando ele se sente agredido, invadido, ele vem com esse movimento de vingança, só que ele atenta contra ele. Então é muito comum o borderline tentar suicídio, por exemplo. E quando ele tenta suicídio e que ele volta, eu já atendi outros pacientes com casos assim, até no CR tinha um assim, e ele falava assim: tentei mesmo, pra essa sociedade aprender. Ele falava pra mim, sabe? Então tem que entender aí qual que é o movimento do borderline, que é diferente de um adolescente sem o borderline, né? Mas o tratamento da psicoterapia, a gente vai entender qual é a função disso, pra gente compreender esse jovem, né? Como é uma coisa que pode machucar a ponto de levar à morte, ou pode machucar muito, pode ser que precise no tratamento de alguém que faça a automutilação, que precisa internação, né? Porque a psicologia só e a psiquiatria também, a gente só vai pensar em tirar o direito de ir e vir do sujeito quando ele está atentando contra si ou contra o outro, ou seja, quando há risco de vida, né? Então pode ser que, dependendo de como é o corte, qual é a profundidade do corte, em alguns casos a gente vai precisar de internação. Falando ainda de tratamento, quando que toma remédio? Às vezes a automutilação ela está ligada à depressão, né? Então é uma pessoa que já possui a depressão, é um borderline, aí tem a medicação para o borderline. Então só tem a medicação quando tem uma outra doença sendo tratada junto. Não tem um remédio para tratar um jovem
que não tem diagnóstico de depressão, nem de transtorno de ansiedade, nem de nenhum outro caso. É esse movimento mesmo multifatorial que está causando isso e essa angústia, né, dessa guerra interna que ele tenta tirar aqui no externo com os cortes, é a psicoterapia mesmo. No geral, eles são pessoas muito inteligentes, muito criativas, né, a ponto de ter essa criatividade de ir lá e falar, deixa eu fazer isso aqui ó, agora, deixa eu procurar outra coisa. Eles são muito criativos, muito inteligentes, têm essa fragilidade psíquica que pode trazer o vício para a questão, ou que quando o vício já está tratado, né, a pessoa está melhor, eles têm facilidade à recaída, porque são mais frágeis psiquicamente, e não pode haver sim a recaída, mas são extremamente inteligentes, são extremamente criativos, são extremamente cheios de potencialidade para viver uma vida plena, com amigos, com relacionamentos, como todos os jovens, né? É claro que a gente não pode dizer, então é uma fase, vamos esperar, não, porque pode ser perigoso, né? Mas tem uma tendência a uma grande vida pela frente, como todo mundo da idade deles. Então eu acho que é isso, gente, é cuidar aí, porque são pessoas com bastante dificuldade com frustração e conflitos, eles têm dificuldade de lidar com isso. A psicoterapia pode ajudar, a psicoterapia às vezes a psicoterapia em grupo pode ajudar, fazer grupos de automutilação pode ajudar, por conta do pertencimento. Por mais que tenha aí a questão do contágio, né, que o jovem é muito contagioso, né? Lembra que nós falamos lá no Inteligência Emocional, no último? Influenciável, né? O jovem ele é influenciável, então ao mesmo tempo que pode dar ideia para o colega, o pertencimento, reconhecer no colega alguém que também sente esse vazio, que também passa por isso, faz com que ele tenha forças, e essa troca pode ajudar. Então o grupo de psicoterapia pode ser legal, e a psicoterapia individual, porque a gente vai tentar entender qual que as razões, né, e sobre o vício a gente vai diversificar em atividades o que tem mais que gera prazer para esses sujeitos. Eu falei que ele é criativo, será que ele não gosta de desenhar? E eu vou estimular isso, vou potencializar isso, tratando paralelamente a questão do corte, né? Será que ele não gosta de, sei lá, gravar áudios, escrever? Será que ele não gosta? O que ele gosta? Nós vamos entender ele e vamos ajudá-lo a utilizar dessa criatividade dele para buscar outras fontes de prazer que não seja essa busca pelo alívio que ele está buscando hoje no corte. Acho que é isso. É claro que todos esses assuntos dá pra gente ficar aqui falando muita coisa, né? Eu tentei trazer um pouquinho da fala, um pouquinho dos porquês, um pouquinho do tratamento e acho que é por aí. Tem alguma coisa, João, que você queira falar? Apesar de me fazer chorar assim em rede nacional, você quer mais alguma coisa, João, de mim? Eu acho que a gente falou tudo. Tá tranquilo então? Sim. Sim. Pra mim tá. Tá triste, João? É complicado, né? É triste saber das pessoas que estão nessa situação. Mas estamos aqui para ajudar, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. A semana que vem a gente continua falando dos temas do Instagram, se eu não me engano é suicídio, então o clima vai piorar, né? Mas vamos falar do que a gente pode fazer, de como acontece, o que a gente pode fazer para prestar atenção, para tentar evitar ao máximo, né? Vamos falar também de respeito quanto à opinião dos outros. Eu sei que é difícil para vocês, mas se é a escolha da pessoa, nem sempre nós vamos conseguir impedir, tá bom? Um beijo, compartilhe o vídeo com quem vocês acham que precisa, curte, manda feedback aqui, lá mesmo no Instagram. Muito obrigada, viu? Beijos, até semana que vem. Tchau, tchau.